Você pode abrir a sua Bíblia aí em João 14. Evangelho de João, capítulo 14. João 14. Quem abriu diz glória a Deus. Quem não abriu diz espera um pouquinho, pastor. A palavra de Deus em João 14, ele começa a confortar os discípulos, dizendo no verso 1, que o coração de vocês não se perturbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês. Quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei comigo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês sabem o caminho para onde eu vou. Tomé lhe disse: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês tivessem me conhecido, também teriam conhecido o meu Pai. Desde agora, no entanto, vocês o conhecem e o têm visto. Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem vê a mim, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai permanece em mim. É quem realiza a sua obra. Crê em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim. Creio ao menos por causa das mesmas obras, e em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que faço. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, e farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Amém? Você pode aplaudir a palavra de Deus. Os discípulos estão sendo consolados por Jesus, porque eles não entendiam esse momento. Há 2 capítulos antes, em João, Deus, através da sua palavra, estava se cumprindo uma promessa em que Jesus entraria em Jerusalém e triunfaria naquele lugar. Você vai ver Jesus entrando montado em um jumento, e as pessoas jogavam ramos, porque naquela época se jogavam ramos para aqueles que eram vitoriosos, e eles celebravam a entrada de Jesus. Eles estavam alegres porque todas as promessas vinham se cumprindo. Mas no capítulo 14, os discípulos já não estavam mais entendendo o que estava acontecendo. Jesus começa a falar da sua morte, do seu sacrifício, e eles ficam com medo, atônitos, preocupados, porque iam ficar só. E Jesus começa a ensiná-los a viver em circunstâncias adversas. Hoje eu quero pregar para você a seguinte palavra: o que fazer quando tudo parece que está dando errado? Porque estava tudo dando certo, de repente tudo muda, e os discípulos ficam preocupados porque está fugindo da perspectiva e do controle deles. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, eu fui fazer uma viagem com a pastora Carol para um estado distante daqui, e essa viagem fazia parte de um novo negócio que nós estávamos abrindo, que cumpria uma promessa de Deus para a nossa vida. Era o caminho para o cumprimento de uma promessa maior. Estando lá, passando alguns dias, aconteceu algo que nunca tinha acontecido na minha vida.
Eu sempre viajei bastante de avião, desde os 21 anos de idade, devido à minha profissão. Chegava semanas que eu pegava 8 voos de segunda a sexta-feira, visitando vários estados. E eu sempre me gabava de dizer, eu nunca perdi um voo. Eu sempre deu tudo certo, eu nunca passei perrengue. E todo mundo tinha uma história no meu ciclo de amizade que já tinha perdido o voo, porque dormiu esperando, porque chegou atrasado do trânsito, porque pegou alagamento e eu nunca tinha perdido. No domingo, voltando para Fortaleza, eu tento fazer o check-in e eu não consigo fazer o check-in. E eu não entendi, porque eu não estava, minha passagem não era encontrada. E quando eu fui ler, a reserva emitida pela agência tinha sido comprada no dia anterior. Eu perdi o voo, irmão. Eu tinha pago R$1.600 para mim, para a pastora Carol, e voltar para esse estado. Como eu estava lá, tinha perdido o voo, eu tinha que voltar para Fortaleza de qualquer jeito. E quando a gente passa por essa situação, a gente tem que pagar o que cobram da gente. Eu paguei R$3.000 por cada passagem. Foi um esforço que eu tive que fazer, mas como um bom crente, a gente tem um cartão de crédito fé datado, a gente compra e parcela em 10 vezes, mas você vai se libertar disso em nome de Jesus. Então começou a dar coisas erradas na minha vida, que nunca tinha andado na minha vida. Cheguei na segunda-feira, na terça-feira, eu recebo uma ligação a respeito do negócio. Irmão, começou a ter uma confusão, um problema, fato, que começou a dar tudo errado. Por mais que eu fizesse certo, por mais que eu orasse, por mais que eu me movimentasse pela fé, começou a dar tudo errado. E quando começa a dar tudo errado, a gente pensa que as promessas do Senhor foram encerradas. A gente não consegue enxergar saídas. E aquilo maior que Deus tinha prometido, parece que a nossa fé é abalada. São circunstâncias como essas que nós precisamos aprender várias situações para passar bem pelos dias difíceis. Com certeza, se você não passou por uma experiência dessa, você está passando, ou você passará. Não é profecia ruim, é porque o próprio Jesus diz que terão dias de aflição, mas nós temos que ter ânimo. E eu quero te pontuar 4 aspectos para te fazerem você vencer e triunfar pelos dias difíceis. Primeiro, pode estar tudo fora do teu controle, fora da tua perspectiva, fora da tua visão, fora do teu raio de ação, mas não fugiu do controle de Deus. Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele sabe o que é melhor para você. Você pode não ter perspectiva nenhuma, mas está tudo dentro do raio de ação e do poder do seu Deus e do seu Pai. Amém? Diga isso para você: nada foge do controle de Deus. Nada. Você vê ali os discípulos pensam que estão na boa dentro do barco, e o barco começa a jogar para um lado, para o outro, e se levanta uma tempestade, e eles ficam com medo, amedrontados, pensando que estava tudo fora do controle. Estava tudo dentro do controle de Deus, que Jesus dormia no barco, com um detalhe: com a cabeça deitada no travesseiro. O outro pilar que nós precisamos entender para a gente viver as turbulências da vida é confiar e ter a certeza que Deus está presente. Você tem que entender: Deus está no controle, mas Deus está presente, Deus está no barco. Muitas vezes na vida Deus está presente, mas nós não percebemos a presença. Enquanto os discípulos não acordaram Jesus, eles passaram por turbulência, mas quando Jesus é acordado, ele levanta e emite uma palavra, ele levanta a sua mão e dá uma ordem, e todas as circunstâncias são alteradas. Vai ser assim na sua vida. Ele está presente na sua vida, mas basta
uma voz dele, basta uma mão levantada, basta um mover do Senhor, e as coisas vão tomar o seu devido lugar, e a bênção de Deus vai te alcançar. Eu posso ouvir um glória a Deus? Confie na presença do Senhor. Olhe para o seu irmão e diga: confia que Deus está presente. Ele está presente. Hoje eu vim te dizer, porque Deus me trouxe aqui para dizer: confia em mim, meu filho. Confia em mim, minha filha. Eu estou presente, por mais que você não perceba. Eu estou contigo. Tudo vai passar, vai melhorar. Hashtag vai dar certo no nome de Jesus. Eu creio. O salmista, no Salmo 18, ele diz: Tu, Senhor, mantens aceso a minha lâmpada. O meu Deus transforma minhas trevas em luz. Olha o que o salmista está dizendo. Está tudo difícil, está tudo escuro, está tudo tenebroso, mas Deus mantém a minha lâmpada acesa e as minhas trevas vão se tornar luz. Quando nós entendemos que o Senhor é presente na nossa vida, que nós confiamos na presença dEle, que Ele está no controle, nós entendemos a promessa de Jesus sobre nós. Jesus, Ele disse: eu sou a luz do mundo, mas eu estou indo para o Pai, agora vocês são a luz do mundo. Irmão, a luz é para clarear. Há luz em você. Se você anda com Jesus, se você tem o Espírito Santo habitando em você, porque um dia você entregou a vida para Ele, você é a luz desse mundo, e nenhuma treva pode prevalecer na sua vida. Você tem que entender isso e declarar. E às vezes a gente não consegue enxergar no meio da luz. Você já passou por uma situação dessa? Tem luz e você não conseguir enxergar. Você vem, às vezes, dirigindo o carro num túnel de meia luz, e você vem, o túnel é longo, o seu olhar se adapta àquela luminosidade, mas quando acaba o túnel e você volta para aquele sol intenso, você fecha os olhos e tenta adaptar a tua visão, porque você, com essa luz forte, você não consegue enxergar direito. Às vezes você fica momentaneamente cego. É isso que eu vim te dizer hoje. Você pode não estar encontrando saída no meio da sua situação. Você está momentaneamente cego, mas a luz que brilha do nosso Deus brilha sobre você, e um novo caminho vai ser acessado para o melhor de Deus na sua vida. Essa cegueira é temporária. Eu creio em nome de Jesus. A partir de hoje você vai enxergar o novo de Deus, a nova perspectiva para a sua vida. Amém? Amém. O salmista, no Salmo 31, verso 20, ele diz: no abrigo da tua presença os esconde das intrigas dos homens, na tua habitação proteges da língua acusadora. Olha que coisa interessante. Ele diz que ele socorre, que a presença, perceber, confiar na presença de Deus é uma proteção, é um esconderijo. E ele está dizendo aqui que não é se esconder de qualquer pessoa, é esconder de intrigas, é esconder de acusações, é esconder dos inimigos. Existem vozes ao longo da nossa história que nós mais acreditamos nelas do que na voz que Deus fala sobre nós. Às vezes você pensa que você não vai conquistar uma promessa de Deus, porque pessoas te cercaram um dia e disseram: você não serve para nada, não tem plano para a sua vida, não tem perspectiva, você não tem um novo casamento, não vai refazer um novo negócio. Quem sabe você está debaixo de uma opressão de vozes que não acreditam em você.
A Bíblia está nos ensinando que nós precisamos confiar na presença de Deus, e não só confiar, se esconder nessa presença, porque quando nós nos escondemos na presença de Deus, nós somos protegidos pela identidade divina que Ele libera sobre nós, e nós não acreditamos nas falsas vozes que dizem ao nosso respeito, mas nós cremos no que o Pai fala ao nosso respeito. Deus tem uma identidade para você, e essa identidade é descoberta no esconderijo dele. Tanto ele te protege de vozes que afirmam quem você não é, como ele libera uma voz afirmando quem você é. Se você dá vozes a essas acusações, se você dá vozes a dores, traumas, e crê mais nisso do que na voz de Deus, é porque você está exposto. Deus está dizendo: vem se proteger no meu abrigo, eu sou um bom pai, vou te tratar e vou te enviar para tudo aquilo que eu te prometi. Se você crê, dá um glória a Deus. No Salmo 88, 13, o salmista diz: mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã, a minha oração chega à tua presença. Você está vivendo um momento de dificuldade, de oposição, parece que está tudo dando errado. Deus está nos ensinando a não acordar moribundo, a não acordar sem coragem, a não acordar sem a perspectiva, sem vontade de ir para o trabalho, sem vontade de estar inserido naqueles relacionamentos. Mas Deus está dizendo: acorda logo cedo, e em vez de murmurar e reclamar, começa a clamar ao Senhor, porque Ele é o socorro bem presente no meio das nossas tribulações. Ah, irmão, Deus quer participar das nossas lutas, das nossas dificuldades, e Ele está perto, desde que você ore, que você clame e que você busca. E quem tem uma vida de oração, sabe que é um desafio. Tem vezes em que Deus responde instantaneamente, tem outras que tarda, demora. E no meu tempo de devocional com Deus, eu comecei a fazer a relação e questionar a Deus: Deus, por que é que nessas situações da minha vida, fazem 20 anos que eu oro por isso e essa promessa não acontece? Será que não existe mais essa promessa? Será que o Senhor não vai mudar as condições adversas? Será que não vai ter um rastro mínimo sequer para poder alimentar um pouquinho de fé que ainda habita em mim? E Deus disse: sabe por que eu não respondi, filho? Porque você lembra que você colocou um prazo, e que se esse prazo não se cumprisse, você abandonaria o ministério? Eu disse: lembro. Pois é, eu não te respondi para provar que você vai permanecer fiel, mesmo não recebendo respostas de mim, porque eu conheço o seu coração. Deus, sabe, tem um plano, um projeto, uma caminhada individual com cada um de nós. Nós não podemos ser filhos mimados, sabe, fazendo beicinho, reclamando porque não alcançamos algo, porque em outros momentos Deus parece que é online. Já aconteceu com você de orar agora e algo acontecer de repente? Semana passada, eu, no meu devocional à tarde, Deus liberou a palavra profética e disse: abre uma live, rapaz, e libera essa palavra na live. E eu abri uma live, eu comecei a liberar essa palavra, e às vezes as coisas vêm, eu fico achando que é do meu coração, mas eu vou obedecer, Senhor, e fiz. E no final eu sempre digo: se isso é de Deus, me manda um testemunho agora que Deus falou exatamente com você, isso que eu estou te dizendo, você estava orando por isso. Por baixo, eu recebi no meu direct no mínimo 5 testemunhos. Só que, pasmo, eu desliguei a live
Na hora que eu desliguei a live, eu recebo uma mensagem no meu WhatsApp, um problema que há 2 anos estava estabelecido na minha vida. Chegou uma mensagem dizendo: pode vir aqui amanhã que está resolvido. Eu vim declarar isso sobre a sua vida. Você vai receber uma boa notícia esses dias no nome de Jesus. Deus responde, Ele é socorro presente, Ele escuta as nossas orações. Então logo pela manhã, em vez de reclamar, murmurar, levante uma oração, uma adoração, que Deus está presente e virá em teu socorro. Salmo 51 é um salmo de um homem que tem um nome muito bonito. Eu duvido você adivinhar o nome dele. Davi, rapaz, acertou, esse nome é lindo, rapaz. Davi escreve esse salmo. Vamos olhar rapidamente a história de Davi. Davi é um garoto, fiel ao seu pai, mas de algum modo o pai o rejeitava. Mas Davi é aquele cara que veste o manto sagrado do Ceará e sai matando leão. Você já viu esse Davi? Davi é esse cara de fé, matador de leão, mata urso, e está ali nas malhadas e defendendo tudo do seu pai. É esquecido pelo pai, mas não é esquecido por Deus. Quando Deus tem uma promessa, irmão, Ele vai criar um movimento para chegar até nós. A sua promessa, irmão, Deus vai abrir caminhos e vai chegar até você. Passa os irmãos todos, e ele diz: não tem nenhum não. Jessé, tem mais algum filho? Tem, está lá no pasto, manda buscar. E Davi é ungido, mesmo rei. Davi continua servindo seu pai, cuidando das ovelhas. E Davi é chamado: filho, leva uma marmita e um queijinho lá para os seus irmãos, aqueles que estão lá na batalha, na guerra. E Davi vai. E quando Davi chega, Davi começa a ouvir aquelas vozes opositoras que ninguém crê na identidade que Deus tem para ele, mesmo ele ungido, e diz: o que é que tu está fazendo aqui, menino? Tu não pertence aqui, aqui é uma guerra. E Davi levando comida para ele. Só que Davi escuta um gigante confrontando o exército. E a gente já sabe da história: aquele que tinha matado o leão, irmão, mata um Golias, mata um gigante. E Davi depois, ele acessa o rei. Mas Davi cria um momento tenebroso para ele. Tem momentos em que nós somos colocados, em que as coisas se levantam, mas tem problemas que somos nós que criamos. Davi, no seu momento de vulnerabilidade, ele passa a olhar e vê um olhar sedutor, e é tomado por aquilo, e ele cai. E quando Davi cai, é confrontado por Natã, ele nos dá chaves poderosas de romper tempos difíceis. O Salmo 51, verso 10, diz que Davi começa a gritar um clamor e diz: Senhor, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e me sustenta com espírito pronto a obedecer. Quer vencer as oposições, os dias difíceis, quando tudo parece que não dá certo, porque foi criado por você e parece que essa situação não consegue reverter? Sabe quando vai mudar? Quando você buscar ter um coração quebrantado, quando você buscar a santidade, quando você buscar a pureza de Deus e um coração novo, e aí Deus vai trazer o renovo para você. Em vez de ser um homem, uma mulher estável, que vive de altos e baixos, Deus vai te dar o espírito de crescimento, de estabilidade, e você vai caminhar de glória em glória, sem mais tropeços, mas em avanço para aquilo que Deus prometeu para você. Eu posso ouvir você celebrar essa noite. Tem lições que nós aprendemos de forma bem difícil, mas vale a pena aprender. Eu falei para você
que para você vencer as condições difíceis, o tempo que parece dar tudo errado, você precisa entender que está tudo no controle de Deus, amém? Segundo, que Deus está presente, amém? Terceiro, você precisa confiar nas promessas do Senhor. Olha para o teu irmão e diga: confia nas promessas de Deus para a sua vida. A promessa de Deus nesse texto são algumas. A primeira delas é que Ele vai para o Pai preparar morada. A segunda promessa é que Ele enviará o Espírito Santo para estar conosco, para não termos espírito de orfandade. Nós somos a geração mais privilegiada de todos os tempos bíblicos. A palavra de Deus relata que os profetas desejaram viver nos nossos dias. Sabe por quê? Porque na época dos profetas, dos nossos antepassados, o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas para situações específicas. Mas depois de Jesus, a promessa dele é que o Espírito Santo viria sobre toda a carne. E todo aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, entrega a sua vida para Ele, agora se torna templo e habitação do Espírito Santo, irmão. É algo honroso para nós. Nós não merecíamos, mas Deus resolveu habitar em nós, na presença e na pessoa do Espírito Santo. Você pode celebrar a Deus por isso. Essa promessa já se cumpriu, já ocorre sobre nós. Mas quando Jesus fala para os discípulos e dizendo: olha, eu vou preparar um lugar para você, eu voltarei para te levar para esse lugar. Isso é uma visão a partir da cultura do Oriente Médio. A nossa cultura, quando nosso filho casa, a gente tem dinheiro, o que é que a gente faz? Dá um apartamento para o menino morar bem longe. Na cultura americana, o menino nem casou, completou já a maioridade, empurra o menino para faculdade, ele vai morar na faculdade, sai de casa. Mas na cultura do Oriente Médio, significa que preparar uma morada é preparar um quarto junto. Se você for lá, você vai ver várias casas, e essas casas vão crescendo conforme a quantidade de filhos. Eu, agora nessa minha última viagem em Dubai, eu fiz um passeio no deserto, nas dunas lá. Aqui é mais bonito, irmão. Aqui as dunas do Cumbuco, do nosso país, é bem mais bonito. Mas o motorista era um paquistanês que falava inglês, sentado com um cearense que mal fala inglês, só para comer. Mas eu sou gaiato e eu comecei a conversar com ele lá. Aí ele perguntou: o passeio é com emoção ou sem emoção? Eu disse: claro que é com emoção. Mas lá no Ceará, com emoção é a rocha, macho. E eu disse: agora tu tem que falar. Bora, repete comigo: a rocha, macho. Imagine um paquistanês falando a rocha, macho. E ele falou, e eu comecei a falar de Jesus e conversar com ele. Aí ele ficou todo meu amigo. Aí começou a querer entrar na minha intimidade, perguntou: qual a tua idade? Eu disse: tenho 46. Ele disse: temos quase a mesma idade, eu tenho 45. Aí ele disse: quantos filhos você tem? Eu disse: eu tenho 2. Aí ele fez assim: fraquinho. Eu disse: por que watch? Né? Watch, por quê? Aí ele disse: porque eu tenho 11 filhos. Eu disse: qual o segredo? Camel milk, leite de camelo. Entendi, o leite de camelo é o Viagra do Brasil. Eu disse: é isso mesmo. E por que eu estou te contando isso? Porque na casa dele, cada filho que vai casando, ele vai aumentando um quarto. No ano passado, nós estivemos no Egito, onde Jesus foi enviado lá para o Egito. Nós fomos visitar o lugar. E lá no Egito tem construções grandiosíssimas. E eu fui perguntar o que era. Ele disse: não, cada andar significa um filho. E ele disse: uau, isso é profético, porque o pai está no piso térreo,
mas o filho mais velho que casa primeiro já constrói em cima do teto do pai. Vai ser assim com os nossos filhos, amém? Eles vão começar a construir, irmão. O nosso teto vai ser o piso para os nossos filhos. Eles vão alcançar em Deus mais do que nós já alcançamos, amém? Então você vê lá no Egito, uma construção altíssima, você já sabe o tanto de filho que o cara tem, irmão. Tem construção que só falta bater no céu. Mas sabe o que eu estou te dizendo? Deus foi preparar algo, não para você ficar longe. Deus está dizendo: confia na minha promessa. A minha promessa é você estar perto de mim. A minha promessa é você estar comigo toda a eternidade. Eu estou construindo algo para você junto do Pai, não distante do Pai. Porque essas situações, parece que o Pai está tão distante, mas Ele está mais perto do que você imagina, irmão. Algo pode mudar ainda hoje. A sua história pode ser transformada em instantes, porque o Pai é o Todo-Poderoso e Ele ama os seus filhos e tem boas coisas aos seus filhos, amém? Como eu creio nisso, irmão. Como eu creio que Deus tem boas coisas para nós. Olha o que diz o livro de Josué, capítulo 21, verso 45. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Eu vou declarar isso sobre a sua vida. De todas as promessas que Deus tem para ti e para a tua casa, nenhuma vai falhar, todas elas vão se cumprir. Se eu fosse você, eu dava 10 glória a Deus, 50 aleluia. Eu creio nessa palavra. Como eu creio nessa palavra, nenhuma delas vai falhar. Nenhuma delas vai falhar. A maior promessa que tem sobre as nossas vidas está em 1 João, 2 textos. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purifica de toda injustiça. 1 João 2,25 diz: esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna, aleluia. Essa promessa se cumpriu não porque nós merecemos, se cumpriu porque Deus resolveu liberar a sua graça. Nós celebramos agora no começo do culto essa graça na Santa Ceia. A graça é o sacrifício de Jesus, é pela graça que nós temos acesso à eternidade, é pela misericórdia de Deus que nós somos livres de toda e qualquer condenação. Não existe circunstância adversa que você viva hoje que possa impedir o amor de Deus de alcançar a sua vida. Aleluia, aleluia. A palavra de Deus em Hebreus 10, 23 diz que para a gente romper no tempo que tudo parece dar errado, só parece. Hebreus 10, 23 diz: apeguem-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você pode repetir isso comigo? Apegue-se com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel. Não sei se você entendeu. Ele não está dizendo para você se apegar de qualquer maneira. Ele está dizendo para você se apegar com firmeza. Eu acho que você não deve ter vivido. Eu vivi algo constrangedor. Deus falou um tempo comigo para eu saltar de paraquedas. Eu disse: ok, não tenho coragem, mas eu vou sem coragem. E eu fui. E nesse processo, para você entender o tamanho do medo que eu tinha, nem em montanha-russa eu ia. Um sobrinho, filho do pastor Murilo, 11 anos,
ia nas montanhas russas todinha. Quando ele descia da montanha russa, ele ia me procurar onde eu estava e ele dizia: tio Arregão. Então ele me confrontava, mas eu fui. E quando eu fui lá, você passa um tempo esperando, depois você faz as manobras que você vai fazer lá na queda livre, e o instrutor vai te ensinando. E aí você se aparamenta todo, bota tudo, e aí você vai andando pro avião. Entra todo mundo no avião, e antes de você entrar no avião, começa a situação constrangedora. Vem um cara por trás de você, e aí ele vem por trás de você, aperta um cinto aqui, aí você pensa que está afogado, mas de repente ele faz assim, ó. Tchum! E eu disse: isso não é coisa de crente não, Senhor, que o Senhor me meteu nesse negócio aqui. E aí você ainda tem que andar com o cabo aqui. Não ria não, que não é você. E aí eu começo a reclamar com Deus. Irmão, quando a gente reclama, Deus faz questão de piorar. O avião, tá pensando que o avião é desse tamanho? Não, o avião era metade disso aqui. Sabe quantas pessoas já tinham dentro desse avião? 7, irmão. Ainda tinha que entrar mais 2. Eu e o instrutor, na posição maravilhosa. E ele entra de costas e me joga para cima. E eu fico sentado no colo dele. O avião vai, só faltava não subir. Foram 45 minutos de subida naquela posição. E eu agoniado. E eu acho que foi nessa hora que passou meu medo, irmão. Eu estava mais preocupado. Chegou uma hora que a porta do avião abriu. E estava doendo o cinto. Realmente estava incomodando e apertado. E eu cheguei para ele e disse: dá para afrouxar só um pouquinho? Ele afrouxou. Só que quando ele afrouxou, eu senti ele descolar de mim. Aí eu gritei: não, aperta. Porque eu ia pular, vai que aquele negócio se solta. Eu entendi o que é apegar-se firme na promessa de Deus. A promessa era para eu saltar. Se eu me solto, irmão, ia dar ruim. Você está rindo, primeiro que não é com você. Mas se eu disser que é com você, as situações estão desconfortáveis, não estão do jeito que você pensa, e você afrouxou o cinto que abraçava você, a promessa de Deus. Você se esqueceu do que Deus te prometeu. Por isso que você está com medo, por isso que você está desanimado, por isso que o seu coração está cheio de preocupação. Mas o Senhor veio te dizer hoje: não turbe o seu coração.